A administração pública existe para trabalhar a favor do interesse público e dos direitos e interesses dos cidadãos. O interesse público pode ser definido como os interesses, as necessidades e o bem-estar da sociedade como um todo. O interesse público não tem nada a ver com os interesses individuais ou de grupos específicos. Palavras do governador provincial de Benguela, Manuel Nunes Júnior, quando falava na manhã desta segunda-feira, 20 de janeiro, aos administradores municipais na formação de introdução ao serviço público para os órgãos da administração local do Estado. Na ocasião, o governador de Benguela, Manuel Nunes Júnior, disse que o interesse público é o princípio que orienta as ações do governo e dos órgãos públicos. O interesse público é o princípio que orienta as ações do governo e dos órgãos públicos, buscando promover o bem comum e o equilíbrio entre os diversos setores da sociedade. A administração pública deve sempre seguir o interesse público e estar organizada de modo a ter a capacidade de identificar os problemas dos cidadãos e das comunidades, de os equacionar e de os resolver com toda a rapidez que for possível e sem complicações. Uma pessoa que desempenhe a função de administrador municipal é conhecida como sendo um gestor público e tem uma grande responsabilidade para com a sociedade e para com a nação. Esta pessoa, como gestor público, deve fazer a gestão e a administração de matérias públicas de forma transparente e com ética, em concordância com as normas legais estipuladas. Quando um gestor público incorre numa prática ilegal contra os princípios da administração pública, ele pode ser julgado por improbidade administrativa e ser responsabilizado civil ou criminalmente pelos atos ilícitos que cometeu. Por esta razão, é muito importante que os gestores públicos tenham um conhecimento adequado das matérias relevantes relacionadas com a governação da coisa pública, para que possam exercer as suas funções em plena consciência das suas reais responsabilidades. Este programa de abertura do curso sob o lema Nova Divisão Política Administrativa, oportunidades para impulsionar o desenvolvimento local, contou com a presença do secretário de Estado para as autarquias locais, Fernando da Paixão Manuel, que na ocasião disse ser importante esta formação, pois reflete o compromisso que o Estado tem com a administração local, bem como em gestão de políticas públicas voltadas para o desenvolvimento local. Dizia eu que este curso está vocacionado aos administradores municipais adjuntos, bem como os putativos, que são aqueles, não estando ainda a exercer a função de administradores municipais, estão a frequentar este curso com o objetivo de poderem ser administradores municipais. Ou seja, o facto de estarem a frequentar este curso não lhes dará uma via aberta para o exercício de serem administradores municipais. O NAP e a ENAP estão a promover este curso não apenas uma primícia do Plano de Desenvolvimento Nacional, mas também vai permitir capacitar e potencializar os órgãos de poder do Estado para que possam melhor servir a comunidade, disse o secretário de Estado para as autarquias locais, Fernando da Paixão Manuel. Os formadores que vão ministrar este curso são quadros do MAT, são quadros do MINFIN, são quadros da ENAP e muitos docentes universitários criteriosamente selecionados para o efeito. Desde logo, ela será ministrada por temas e módulos relevantes para a gestão pública,
com incidência local. Temas como a organização do Estado, a missão e a promoção da cidadania na governação, fatores de competitividade e crescimento econômico dos municípios, regime jurídico da contratação pública, sistema de prestação de contas dos municípios, principais motivos de segurança nacional para os municípios, cooperação intermunicipal, bem como geminação entre os municípios. E o governador provincial de Benguela chama a atenção aos gestores municipais que a governação deve estar mais próxima do cidadão, chamando ainda a atenção aos gestores públicos de que devem ser comprometidos e respeitar as aspirações do povo e resolver com eficácia os problemas do cidadão. Esta ação formativa que hoje tem início enquadra-se no âmbito deste objetivo, o de aumentar o conhecimento técnico e administrativo dos nossos administradores municipais e o de elevar a qualidade da intervenção dos órgãos da administração local do Estado junto dos cidadãos. É uma ação formativa muito oportuna, porque o mesmo ocorre numa altura em que está a ser implementada em todo o país uma nova divisão política administrativa que visa essencialmente aumentar a eficiência da administração pública por meio de uma maior proximidade dos órgãos da administração pública aos cidadãos. A nossa governação tem de ser cada vez mais próxima dos cidadãos. Tem de ser uma governação altamente comprometida, que respeite as aspirações dos cidadãos e que resolva com eficácia e oportunidade os seus problemas. Como funcionários públicos, nós existimos para servir as comunidades e os cidadãos. E quando se trata de servir os cidadãos, não podemos olhar a meios. No verdadeiro rigor, se a nossa função não for bem desempenhada, isto é, se não estivermos totalmente virados para servir os cidadãos, a nossa utilidade como funcionários públicos é posta em causa. A ANAP e a ENAP estão atentos aos novos desafios atuais do país, fundamentalmente no contexto da nova divisão política administrativa recentemente aprovada pela Assembleia Nacional, com o objetivo de adequar e estruturar a estrutura administrativa às exigências de crescimento demográfico e infraestruturas. Fernando da Paixão Manuel assegurou igualmente que a nova lei, já em vigor desde 1 de janeiro de 2025, é um marco histórico para a reorganização territorial de Angola, tendo destacado que, com o referido diploma, o país passa a contar agora com 21 províncias, 326 municípios e 378 comunas. Benguela 7, a notícia em tempo real.